Boa tarde. Há algum tempo nós tivemos algumas lições com base nas cartas escritas às igrejas da Ásia em Apocalipse. E nós vamos hoje recapitular brevemente o que nós vimos com essas cartas e dar continuidade. Então, nós já tivemos algumas lições sobre as igrejas de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje vamos ter algumas lições com base na carta escrita à igreja de Sardes. Mas antes, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade de hoje, por essa tarde, para aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, ó Deus. Peço que guie esse momento, que direcione pelo Espírito Santo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de Apocalipse, escrito por João teve um momento em que ele teve revelações sobre o final dos tempos, mas ele teve palavras diretas de Jesus Cristo, que ele ordenou que fossem escritas e que foram direcionadas a algumas igrejas que existiam na época de João. Algumas igrejas importantes que existiam na Ásia. Palavras direcionadas para igrejas daquele tempo, mas que estão registradas no livro sagrado, na Bíblia, e que ainda ensina para nós hoje. Nós ainda aprendemos com aquelas igrejas, tanto com seus erros, quanto com seus acertos. Então, a primeira das cartas foi escrita à igreja de Éfeso, e nós vimos aqui como aquela igreja era uma igreja exemplar, como era uma igreja que resistia às tentações e resistia àqueles que se apresentavam como profetas, como apóstolos, mas que eram falsos. Nós vimos como eles sabiam discernir entre o que era de acordo com os ensinamentos do Senhor e o que não era. Mas em algum momento eles caíram e a palavra escrita direcionada para essa igreja foi uma exortação ensinando que deveriam se arrepender e ver onde foi que eles caíram, onde foi que eles deixaram de viver no primeiro amor. Então nós aprendemos sobre a perseverança, sobre nós caminharmos na fé no Senhor Jesus, sem deixar de viver na alegria do primeiro amor, sem deixar de proclamar o Evangelho do Senhor. E nós também aprendemos com a igreja de Esmirna sobre a resistência diante daqueles que são inimigos da cruz. A igreja de Esmirna foi muito perseguida, mas ela se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor. E nós aprendemos com ela que nós devemos sempre resistir diante dos ataques do inimigo. Devemos sempre resistir nos ensinamentos, na sã doutrina, para que não caiamos no pecado. Nós aprendemos depois com a igreja de Pérgamo sobre não permitir que a sã doutrina seja atacada. Mas nós aprendemos que devemos entender, aprender mais, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que diante dos ataques do inimigo, nós continuemos conhecendo e defendendo a sã doutrina, defendendo a fé do Senhor. E também aprendemos lá com a igreja de Tiatira, que nós devemos sempre caminhando com o conhecimento do Senhor, não permitir que pessoas, assim como acontecia nas outras igrejas da região, com as que nós vimos nas outras cartas, aprendemos com a carta à igreja de Tiatira, que lá naquela igreja havia pessoas com ensinamentos errados. Então aprendemos também com essa igreja que devemos permanecer firmes, não tolerar o pecado, que devemos sempre caminhar de acordo com a sã doutrina ensinada pelo Senhor. E hoje nós vamos ter algumas lições com base na carta à igreja de Sardes. Então vamos ver um pouco como era a realidade daquela cidade e entender como era a relação da igreja que existia naquela cidade com as outras pessoas, como era a relação da igreja com a cidade. E vamos entender com os erros e acertos dessa igreja como nós devemos viver hoje e olhar para nós mesmos, para ver se nós estamos caminhando de acordo com o que ensinam as Escrituras e se devemos corrigir o nosso caminho. Então, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes era muito conhecida por sua importância ali no Império Romano, porque tinha uma importância comercial e uma importância militar. Então, o Império Romano era dividido em províncias. Nós temos hoje aqui o Brasil dividido em estados, os estados são divididos em cidades, e o Império Romano, para facilitar a administração, já que o Império era muito grande, era dividido em províncias.
Então existia a província da Lídia, que tinha como capital a cidade de Sardes. E essa cidade ficava a cerca de 80 quilômetros lá de Éfeso, que foi a cidade da primeira carta que nós vimos aqui em Apocalipse. E na cidade de Éfeso, como nós vimos, ali era uma cidade onde havia muita idolatria, muita adoração à falsa deusa conhecida como Diana. Havia ali um grande templo dedicado a Diana. Isso influenciava toda aquela região. E na cidade de Sardes não era diferente, havia muita idolatria. Então, naquele lugar ali, a igreja precisava persistir firme naquilo que era ensinado pelo Senhor. Precisava permanecer firme na fé para não ser influenciado pela cidade. Mas, infelizmente, aquela igreja acabou sendo sim influenciada. E muitos daquela igreja deixaram de andar conforme o que ensina o nosso Deus. Muitos foram influenciados a ponto de se desviar do caminho e viverem de acordo com os costumes pagãos. Mas havia alguns ali em Sardes que não se dobravam, que não se rendiam diante da idolatria. Eles viram que muitos caíam diante dessa idolatria, mas alguns persistiram firmes e serviram de exemplo. Então nós precisamos aprender com os erros daqueles que caíram e seguir firmes como aqueles que persistiram. Então, o que aconteceu ali naquela cidade? Sardes, como eu disse, tinha importância comercial e militar. Qual era a importância comercial de Sardes? Aquela cidade era muito conhecida pela produção de lã. Então, a lã que era produzida ali em Sardes era usada para a fabricação de roupas, tecidos, de vestes. Então, a lã daquela cidade era importante para o comércio de toda aquela região. Esse era um dos motivos que faziam com que a cidade fosse importante para o império. Mas indo além disso, tinha importância militar. Sardes tinha uma posição geográfica privilegiada. Era um lugar que era alto, um lugar muito fortificado, havia muitas rochas naquele lugar, que fazia com que fosse muito difícil a invasão por parte de inimigos. A posição geográfica de Sardes fazia com que a cidade se tornasse um centro de defesa para o império, porque era muito difícil que os inimigos adentrassem a cidade com facilidade. Era difícil que adentrassem a cidade sem serem vistos e sem serem repelidos. Então, qualquer um que tentasse invadir a cidade sofreria retaliação, porque era muito difícil chegar até aquele lugar, e até chegar ali também era muito difícil passar das muralhas da cidade. Então, por isso, Sardes era um importante centro militar. Mas aconteceu que 2 vezes na história da cidade aconteceram invasões. Mas como isso foi possível? Se era uma cidade fortificada, se era uma cidade que tinha esse privilégio de estar em uma posição alta, rodeada de rochas, como é que essa cidade pode ser invadida 2 vezes? Foi invadida por Ciro II e Antíoco III. Como isso aconteceu? Foi pela falta de vigilância. Foram erros na segurança da cidade. A posição geográfica favorecia, a construção dos muros favorecia a cidade de Sardes, mas houve falhas humanas. As pessoas que eram responsáveis por vigiar a cidade acabaram falhando, e por isso 2 vezes a cidade foi invadida, foi saqueada. E para completar, no ano 17 depois de Cristo, ainda aconteceu um terremoto que destruiu a cidade. Então, depois de 2 invasões e de um terremoto, Sardes já não era mais a mesma. Sardes era conhecida pelo passado, porque no passado era uma cidade muito forte. No passado era uma cidade forte militarmente, que não era invadida. Mas depois dessas 2 invasões e do terremoto, virou uma outra história. Sardes já não era mais a mesma. Então, Sardes era conhecida não pelo que era naquele momento, mas pelo que havia sido antes dessas invasões. Infelizmente, isso também foi o que aconteceu com a igreja de Sardes, espiritualmente. A igreja de Sardes foi muito influenciada pela cidade, permitiu que os cristãos ali daquela cidade acabassem se amoldando aos costumes do lugar. Eles que deveriam ser a influência na cidade, acabaram sendo influenciados pela cidade.
E isso, infelizmente, também é o que acontece muitas vezes conosco ainda hoje. Nós somos chamados a ser sal e luz. Nós somos chamados a fazer a diferença no mundo, a pregar o evangelho às criaturas que estão perdidas, aqueles que estão nas trevas. Nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas, mas infelizmente, muitas vezes nós acabamos escondendo essa luz, não transmitindo para outras pessoas. Nós estamos no mundo para que outras almas sejam alcançadas, mas muitas vezes nós é que somos alcançados pelos costumes do mundo e nos amoldamos ao mundo. Isso foi o que aconteceu lá na igreja de Sardes. E como foi que isso aconteceu? Nós vamos ler o começo dessa carta à igreja de Sardes novamente. Nós vamos fazer a leitura aqui da carta inteira e vamos ver alguns versículos dessa carta para entender melhor o que foi que aconteceu ali. Vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, que é a carta à igreja de Sardes, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós vemos o Senhor falando para a igreja de Sardes e vemos algumas semelhanças em relação ao que aconteceu com a cidade de Sardes. Como a cidade foi invadida pela falta de vigilância, aqui Jesus Cristo fala para a igreja de Sardes para que seja vigilante. Então nós vemos que Cristo usa o que aconteceu com a cidade para falar à igreja. E vamos ler novamente o primeiro versículo desse capítulo, Apocalipse 3. O primeiro versículo diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Até aqui. Bom, para que seja mais fácil entender o que aconteceu com a igreja ali de Sardes e também entender qual é a nossa relação hoje com o que aconteceu com essa igreja, é preciso entender esse termo que está aqui nesse versículo. Aqui fala sobre 7 Espíritos de Deus. Bom, nós sabemos que só existe um Espírito. O Espírito Santo é somente um. Então, por que esse texto fala de 7 Espíritos? Será que é uma contradição na Bíblia? Será que aqui não foi Será que essas palavras não foram ditas por Cristo? Será que não foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo? Bom, quando nós vemos algum termo na Bíblia, algum texto que aparentemente contradiz outros textos, que aparentemente contradiz os princípios do Senhor, ou que contradiz a palavra de Deus, é importante fazer uma comparação com outros textos. Entender por que está escrito dessa forma, ou por que o texto diz isso, que parece ser uma contradição. A palavra de Deus não é inerrante, a palavra de Deus não tem erros. Não há contradição na palavra do Senhor. Aqui no livro de Apocalipse, existem alguns textos que precisam de muita atenção ao serem interpretados. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a maior parte dela de uma maneira literal. Quando nós vemos as profecias, vemos os textos do Antigo, do Novo Testamento, nós preferimos uma interpretação literal. Mas existem alguns textos que mostram algumas coisas, algumas visões que não são literais, como é o caso quando fala dos 7 Espíritos de Deus. Muitas vezes na Bíblia existe uma referência a esse número, o 7. Muitas vezes
isso é uma alusão à completude, ao que é perfeito, ao que é inteiro, ao que é puro. Como é o caso aqui. Nós vemos no texto, nas palavras da Bíblia, muitas vezes falar sobre, tem os 7 espíritos, as 7 taças, 7 selos, 7 candeeiros, são muitas vezes o número 7. E as 7 trombetas também, são muitos exemplos. E nós percebemos que isso indica a completude, indica aquilo que é inteiro, que é completo. E nesse caso, dos 7 Espíritos de Deus, precisamos ler alguns outros textos. Vamos fazer a leitura do que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios 12, dos versículos 6 ao 9, diz dessa forma: E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 11: Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E no versículo 13: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Aqui nós vemos claramente que só existe um Espírito Santo. E esse texto fala sobre a repartição dos dons que o Senhor concede à sua igreja. O mesmo Espírito concede dons para um e concede outros dons para outra pessoa, mas é somente um Espírito, é somente um corpo. A igreja toda é um corpo só, do qual a cabeça é Cristo, mas o Espírito é um só. E todos nós que aceitamos ao Senhor, nós que temos a Jesus Cristo, somos batizados no Espírito Santo. Quer dizer que nós nos identificamos com Cristo, temos o Espírito Santo, e por termos o Espírito Santo, podemos dizer que nós somos batizados pelo mesmo Espírito. E além desse texto, existem muitos outros que, se nós analisarmos, veremos claramente, só existe um Espírito Santo. Então, quando fala sobre 7 Espíritos, nesse texto em Apocalipse 3, nós entendemos que está falando sobre inteireza, sobre completude, sobre pureza. Especificamente nessa carta à igreja de Sardes, isso é muito importante. Por quê? Nós acabamos de ver que a igreja de Sardes foi influenciada pela cidade, influenciada pela idolatria da cidade. Nós vemos que a igreja de Sardes deixou de viver em santidade, deixou a pureza. Então, talvez por isso esse termo esteja aqui nesta carta especificamente. Quando nós vemos sobre a cidade de Sardes, nós vemos que a importância comercial pela produção da lã, e o texto faz uma referência às vestes brancas, daqueles que não se curvam diante dessa idolatria da cidade. Vemos lá no versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A igreja de Sardes, muitos da igreja de Sardes se contaminaram com o mundo. Então eles deixaram aquela pureza, aquela santidade da vida cristã. O Senhor é um Deus santo, ele chama o seu povo a ser um povo santo. Lá em Levítico nós vemos algumas vezes o Senhor dizendo ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Então nós entendemos que nós que temos a Jesus Cristo, nós que servimos ao Senhor, devemos ser como o nosso Senhor. Devemos viver de uma maneira pura, de uma maneira santa, irrepreensível. É claro que nós somos pecadores, é claro que nós vamos pecar muitas vezes, mas nós devemos buscar a santidade, buscar a perfeição. A Bíblia ensina que nós, por sermos pecadores, nós ainda não somos perfeitos, mas um dia sim nós seremos. O Senhor nos fará perfeitos, quando passarmos para a vida na eternidade com o nosso Senhor. Então nós devemos olhar para Cristo, buscando ser como Ele, ser santo como Deus é santo.
Na igreja de Sardes, muitos infelizmente foram influenciados pelo meio, foram influenciados pela cidade, influenciados pelo mundo. E infelizmente, isso não aconteceu somente em Sardes. Nós hoje somos facilmente influenciados pelo mundo. Então, quando vemos o que aconteceu em Sardes, devemos lembrar que nós precisamos influenciar a cidade onde nós vivemos, influenciar o mundo em que nós vivemos. Apesar de o mundo não caminhar com o Senhor, nós pertencemos ao Senhor, não ao mundo. Devemos ser diferentes do mundo. Devemos buscar a santidade, buscar viver nos princípios ensinados na palavra de Deus e assim influenciar as pessoas, influenciar o nosso meio. E através do nosso testemunho e através da pregação do Evangelho de Cristo, alcançar outras almas para o Senhor. Sermos usados pelo Senhor para alcançar outras almas, assim como nós fomos alcançados um dia. Mas passando mais adiante, nós aprendemos ainda com a igreja de Sardes algo muito importante. Vamos ver o final dessa carta, ainda em Apocalipse 3, lá no versículo 5. O versículo 5 diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando a igreja começou, nós temos a história da igreja primitiva, a Bíblia relata principalmente lá em Atos, nós vemos que a igreja cresceu em meio à perseguição. Vemos, por exemplo, lá em Atos 7, o relato de Estevão, quando Estevão proclamou, falou do Senhor diante dos escribas, dos fariseus, diante dos líderes judeus, e ele arriscou a própria vida para falar a verdade do Senhor, para apontar o pecado que as pessoas cometiam, para apontar para o caminho certo, o caminho de Jesus Cristo. Ele arriscou a própria vida, e ele foi apedrejado, foi morto, mas depois da morte de Estevão, quando houve uma grande perseguição à igreja em Jerusalém, os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, mas eles foram para outros lugares anunciando a palavra de Deus. Em meio à perseguição, a igreja do Senhor cresceu. E foi em meio a essa perseguição que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá em Antioquia. E cristão significa pequeno Cristo. As pessoas chamaram os seguidores do Senhor de cristãos, de pequenos cristos, porque viam neles pessoas que eram como Cristo. Pessoas que não se rendiam à idolatria, não se rendiam às más práticas, mas se rendiam ao Senhor Jesus. Eram como Cristo. As pessoas, os cristãos naquele tempo da igreja primitiva, eram fiéis ao Senhor e por isso foram chamados de pequenos cristos, de cristãos. E será que nós hoje, quando o mundo olha para nós, será que veem pequenos cristos? Será que veem pessoas que vivem como Jesus Cristo? Ou será que veem pessoas que fazem práticas que não são agradáveis ao Senhor, práticas que são como as do mundo? Será que as pessoas no mundo olham para os cristãos e pensam, eles são como nós? Ou será que olham para os cristãos e pensam, poxa, eles são diferentes, eles são como aquele homem lá de Nazaré que morreu há 2000 anos? Será que as pessoas veem Cristo em nós? Nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma análise e para saber se nós temos um bom testemunho, para saber se nós somos diferentes do mundo ou se estamos vivendo como eles. É importante olhar o que aconteceu com a igreja de Sardes. Se ela seguisse sendo fiel ao Senhor, se seguisse de acordo com a sã doutrina, a igreja de Sardes influenciaria a cidade. Muitas pessoas seriam alcançadas ali por causa do testemunho dos cristãos da cidade. Mas infelizmente foi o meio que influenciou a igreja. E muitos ali caíram nisso, se contaminaram as suas vestes. Nós devemos olhar para o que aconteceu na igreja primitiva, olhar para o que aconteceu depois daquela perseguição após a morte de Estevão e ver como eles foram fiéis ao Senhor e ser como eles. Não deixar de proclamar a fé no Senhor Jesus Cristo e não deixar de defender a nossa fé para que mais pessoas sejam alcançadas, para que não sejamos contaminados como muitos da igreja de Sardes foram. Mas ali naquela igreja, houve alguns que não se renderam, houve alguns que permaneceram firmes, que foram fiéis ao Senhor. Nós devemos ser como eles, permanecer firmes.
permanecer vigilantes para que nós não sejamos influenciados pelas más práticas, influenciados pela idolatria, por práticas que não convêm a um cristão. Nós devemos ser santos como nosso Deus é santo. Olha só o que diz nesse versículo que nós lemos. No final do versículo 5, o Senhor diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uma referência àqueles que não se contaminam. E o próprio Jesus disse lá em Lucas 12, Lucas capítulo 12, nos versículos 4 ao 9, algo muito semelhante. Vamos ler alguns desses versículos. Lucas 12, versículo 4, diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Muitas vezes, quando estamos com pessoas que não confessam fé em Jesus, quando somos únicos cristãos em meio a muitos que não seguem a fé em Jesus, muitos de nós tendem a esconder a sua fé, a esconder que creem em Jesus, tendem a, na prática, negar a Cristo, porque não falam da sua fé, porque deixam de testemunhar da fé em Jesus. Então, quando nós nos calamos, é como se nós estivéssemos sim negando a Cristo. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, anunciar a mensagem da salvação pela fé. Precisamos anunciar que Jesus Cristo morreu em nosso lugar por nossos pecados. Anunciar que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que veio à Terra, que nós não podíamos pagar por nossos pecados, que por isso o próprio Deus se encarnou na figura de Jesus Cristo. Ele próprio, sendo homem, sendo Deus, viveu aqui na terra e morreu no nosso lugar, mas que ressuscitou e venceu a morte. E por meio dele, nós temos a oportunidade de sermos salvos, de viver novamente com o Senhor, passar a eternidade com Cristo. Temos a oportunidade de vencer o pecado por meio de Jesus. É isso que nós devemos anunciar. Nós devemos viver de modo que o mundo veja que nós somos diferentes, que veja que nós temos a Cristo, que sejamos realmente como aqueles do versículo 5 de Apocalipse 3, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, mas vivem de acordo com a palavra de Deus, anunciando o Senhor em meio a um mundo perdido, ao mundo caído que jaz no maligno. Então, concluindo, que nós olhemos para o que aconteceu com a igreja de Sardes, para que sejamos como esses poucos que não se renderam diante da idolatria, que não se renderam diante das práticas do mundo, mas que seguiram fiéis ao Senhor, anunciando a palavra de Deus, defendendo a sua fé, sendo vigilantes. Que não sejamos como a cidade de Sardes, que foi invadida porque deixou de vigiar a cidade. Que não sejamos como a igreja de Sardes, que deixou de vigiar e permitiu que a cidade a influenciasse, que as práticas do mundo as influenciassem, mas que sejamos como aqueles que permaneceram firmes, sendo fiéis ao Senhor, não nos deixando levar pelas práticas do mundo, mas transformando aqueles que convivem conosco, anunciando a palavra de Deus, testemunhando do Evangelho de Cristo. Então, que sejamos esses homens e mulheres fiéis ao Senhor. Então, que essa palavra entre em nossos corações e coloquemos em prática, sendo testemunhas fiéis do Senhor. Amém.